Nesse vídeo, nós vamos começar a fazer a transformação daquele diagrama entidade-relacionamento da base de dados comercial naquele padrão de base de dados que eu mostrei no vídeo passado. Então, só para relembrar, nós temos essa aqui que vai ser a base de dados que nós vamos utilizar para fazer as análises e os testes com os algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, nós temos essa base de dados, essa mesma figura que nós vimos antes. Então, na parte superior eu tenho a base de dados transacional e nós vamos aprender como que nós vamos fazer a conversão para deixar essa base de dados transacional nesse modelo de base de dados que já está própria para trabalharmos com a tarefa de classificação da aprendizagem de máquina. E nesse vídeo nós vamos então focar como é que eu vou fazer a transformação aqui do gênero, como que eu vou trazer o gênero e como que eu vou trazer a idade. Essas duas informações elas já estão aqui, essas aqui são mais fáceis, elas já estão aqui na tabela de pessoas. Então nota que o gênero já está aqui e a idade, eu não tenho idade em faixas, eu tenho o único campo que eu tenho aqui é a data de nascimento. Então eu vou ter que transformar essa data de nascimento, que está aqui no formato date, nesse formato aqui, que seria string, em menor do que 20, entre 20 e 39 e entre maior ou igual a 40. Então nós vamos ver nesse vídeo como fazer a transformação desses dois campos aqui. Então, estando aqui no MySQL, temos as tabelas que nós já analisamos. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa eu vou fazer um select asterisco from pessoas, clicar aqui só para mudar, então tem todos os dados aqui. Então o primeiro campo que nós vamos trazer vai ser aqui o gênero. Então só que antes de estar trabalhando aqui com o gênero, antes de você simplesmente já pegar esse valor, nós precisamos fazer uma checagem aqui para ver quais que são os valores disponíveis que estão cadastrados nessa base de dados para o gênero. Então, eu vou fazer um distinct, que vai pegar os valores únicos, rodando aqui. Note que ele tem somente o F ou M. O objetivo de eu rodar esse distinct é para ver se tem algum campo que está com valor ausente, que não está preenchido o gênero da pessoa, ou tem algum gênero diferente de M ou F. Então, nesse caso, esse campo ele já está ok. Então, eu vou começar a fazer o select. Então, primeiro eu vou puxar aqui tudo no select para ele trazer todos aqueles campos exatamente da maneira que está naquela minha tabela que nós vamos usar para análise. O próximo campo que nós vamos trabalhar vai ser o nascimento. Então, vamos só fazer aqui um select nascimento from pessoas. Se eu seleciono e clico aqui, ele vai rodar só o comando que está selecionado. Note que tem aqui as várias datas de nascimento. Então, o que eu vou fazer agora, vai fazer a mesma coisa. Usar aqui o comando distinct para verificar quais são os valores que existem para esse atributo. Então, vamos dar uma passada aqui. Acho que não deve ter tantos dados. Eu até vou fazer um order by aqui para ficar mais fácil. Então, veja que o primeiro problema já foi identificado. Existem algumas pessoas que não preencheram a data de nascimento. Então, nesse nosso caso, é importante ter todos os campos. Então, tem algumas pessoas que não preencheram essa data. E note que tem aqui também uma pessoa, alguns registros, que eu não sei ainda quantos registros, daqui a pouco eu vou fazer essa consulta para ver quantos registros estão com o ano de 1500. Vamos ver que talvez pode ter acontecido um erro no cadastro, alguma coisa assim. Tem essas pessoas que nasceram em 1500, então talvez elas não vão ser tão úteis aqui para a nossa análise. Provavelmente esses dados estão errados. Então vamos baixando aqui, dá um Ctrl End para ele ir para o final.
Ó, vê que as últimas datas de nascimento aqui tá 2004 e tem uma data de nascimento aqui 2017. Então nesse momento de gravação desse vídeo, aqui estamos aqui em 2000, final de 2016. Então teoricamente esse dado também ele pode estar com problema. Então são registros que estão com problemas que nós precisamos verificar o que aconteceu com eles. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou puxar aqui um select asterisco from pessoas. E vou fazer o seguinte, tá? Where nascimento is null. Vou colocar mais um comando OR aqui. OR nascimento. Aqui eu vou puxar o ano do nascimento. O year. Essa função year vai retornar só o ano que está aqui nessa data. Nesse caso, só retornará o 2004 para esse registro. Então, where nascimento is null ou o ano do nascimento for menor que 1920, talvez, ou o ano do nascimento ele for maior do que 2016. Vamos rodar esse select aqui. Ó, veja que ele trouxe vários registros. São vários clientes que estão com nascimento null. Nota que são bastantinhos até, nascimento null. Ó, tem alguns outros com aquela data de nascimento lá de 1500, provavelmente está com algum problema no cadastro, e data de nascimento de 2017. Então vamos fazer o seguinte, ó, esses registros aqui são registros que eles estão com problema, estão com problema nessa data. Então se você jogar o registro da maneira que está, com 2017 ou com 1500, provavelmente o algoritmo depois ele pode se perder, pode detectar alguma coisa errada. Então é importante que os dados eles estejam corretos antes de você aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina. Essa parte se chama seu pré-processamento dos dados. Então eu vou rodar aqui só para fazer um count. Note que são 129 registros que estão com problema. Nessa base de dados, eu tenho 1000 registros. Eu vou só tirar uma estatística, aqui, uma porcentagem. Eu vou dividir esses 129 por 1000 e multiplicar aqui por 100, uma porcentagem. Então quer dizer que 12,9% da minha base de dados, 1000 registros, eles estão com problemas. Então nós vamos precisar ter uma maneira de resolver isso. Então esses dados eles não podem ficar errado, porque como eu falei, ele pode dar problema lá na parte de aprendizagem depois. Eu vou citar aqui algumas maneiras que existem para fazer essa correção desses valores ausentes ou inconsistentes. A primeira maneira é fazer a exclusão desses registros. Então você simplesmente vai lá na base, faz um delete from pessoas e coloca aquela condição. Só que qual que é o problema dessa estratégia? É que nós vimos antes que quase 13% dos meus dados eles estão com esse problema. Então, o que acontece? Se eu apagar esses dados, eu estou perdendo informação, estou perdendo dado. E num sistema de aprendizagem de máquina, como trabalhamos com inteligência artificial, quanto mais dados nós conseguirmos, melhor. Então a gente deve evitar essa questão aqui de fazer e simplesmente excluir esses dados. Então é uma forma que pode ser utilizada, só que como a nossa base de dados ela já é pequena, então talvez esses 12 registros, esses 12%, eles podem fazer diferença para análise. Então essa alternativa não é uma das mais indicadas. Nós temos outra alternativa que é verificação manual. O que significa esse manual? Seria você entrar em contato com todas essas pessoas
129 pessoas e você pegar esses dados com elas. Então, o que você faria seria ligar para cada uma dessas 129 e fazer a confirmação da data de nascimento. Então, isso aqui ele tem a vantagem de que talvez seja a maneira mais correta, ou seja, os dados eles vão ficar corretos, porém a desvantagem é que para muitos dados pode se tornar muito inviável você pegar e ligar para cada um, ou você ir atrás desses dados. Então é a maneira melhor, mas talvez ela nem sempre ela possa ser viável. Se tiver, por exemplo, uns 5, 6, 7, ou até uns 10 registros, mais ou menos, talvez seja fácil buscar esses dados, mas dependendo da quantidade, talvez seja inviável. Talvez para 129 não seja tão complicado assim, mas pense que uma base de dados muito grande são lá, mais de 5.000 clientes, pessoas que precisam ter a data de nascimento confirmada. Então, isso pode acarretar em problemas e pode demorar muito para conseguir fazer essa verificação manual. O próximo item é você pegar esses registros aqui e fazer atribuição de valores globais. Então, esses valores globais é como se fossem algumas constantes. Então, você definiria lá uma constante que, para as pessoas que não preencheram a data de nascimento, a data de nascimento dela vai ser, por exemplo, dia 15 de julho de 83, por exemplo. Então, você define todas as pessoas que tiverem esse problema, com a data você coloca esse valor global constante. Então, isso aqui seria uma constante. Então, não é também uma forma lá muito recomendada para você fazer. Atribuir um valor constante, porque o que acontece? Talvez as datas de nascimento sejam bem diferentes do valor que você atribuiu. Então, isso pode gerar algum tipo de problema também. O próximo item, esse é o item que nós vamos fazer a implementação nesse caso, que é tirar uma média. Então, o que eu faço? Eu verifico todas as pessoas da base e faço uma média. Faço lá um comando, ali, um AVG, e retorno qualquer média de todo mundo. Aí, com base nisso, tendo a média, para essas pessoas que estão com problema com a idade, eu atribuo a média para elas. Então esse aqui talvez seja um valor, talvez um dos mais usados, é você fazer esse cálculo da média. Então é uma alternativa que pode ser interessante também. O último, essa aqui é talvez a melhor maneira de você fazer o tratamento, porém ela é bastante trabalhosa, que é você aplicar algoritmos de mineração de dados, de aprendizagem de máquina, para você prever os valores. Então, é como se fosse o seguinte, nesse nosso exemplo que nós estamos construindo, a ideia é, com base nesses dados, prever se a pessoa é bom, médio ou ruim pagador. Nesse exemplo, o que eu faria? Como eu não tenho a idade, eu pegaria todos os outros atributos e faria uma previsão. Que as pessoas com determinados atributos, eles vão ter determinada idade. Então, isso aqui talvez seja uma das maneiras mais viáveis para fazer. Claro que todas essas aqui, a mais certa é essa. Essa aqui que vai trazer sempre os resultados corretos, mas como eu falei, ela tem uma série de desvantagens. Com isso, nós fechamos essa videoaula, que nós demos início ao processo de migração dos dados, e no próximo vídeo nós vamos continuar exatamente desse ponto onde nós paramos. Obrigado e até a próxima aula.